Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal A Bruxa Zen. E hoje a gente vai ter um vídeo diferente, porque ele é um resumo do encontro presencial que teve no final de semana aqui em Portugal, no Porto. Se você não sabe, um Coven está se formando aqui no norte de Portugal. Ele deveria ser um resumo só para os membros do Coven, mas aí eu pensei, vou deixar aberto na internet, assim outras pessoas que têm interesse podem conversar sobre magia comigo e mais, elas podem fazer magia em casa, porque hoje a gente tem receitinhas. Então vamos lá. O encontro começou de uma forma inesperada. Ele deveria ser o primeiro encontro, logo conversaríamos sobre proteção. Por que proteção? Porque toda boa bruxaria tem como base a sua proteção. Se você não estiver protegido, se você não estiver seguro, você não vai ser capaz de conseguir realizar feitiços de forma natural. Então nós deveríamos ter começado o nosso encontro com um foco grande em proteção. E eis que surge Perséfone. Para quem sabe, nós acompanhamos o Anuário da Grande Mãe, da Mirella Fowler, e este livro, eu sempre acho que eu falo o nome dela errado. Esse livro tem guiado o Coven para que todos tenham o mesmo conhecimento sobre deusas diferentes. Cada um vai seguir a deusa a deusa que mais se identifica, mas esse é um livro muito bom porque ele tem centenas de divindades. Então eu vi que dia 31 era dia de Perséfone, mas eu nunca fui devota a nenhuma deusa da mitologia greco-romana. Eis que Perséfone começa a falar comigo. Foi muito interessante, porque eu comecei a ler sobre ela, a respeito, tudo isso, e de repente eu vi que eu tinha um monte de romãs na minha casa que eu não sabia. Então eu tinha um colar de romã, eu tinha uma pequena romã que eu trouxe de viagem, de um lugar bem inusitado, tipo Uzbequistão. E Perséfone começou a conversar comigo e eu decidi fazer um altar para ela. Então, o sábado começou assim, com um altar para Perséfone. Montamos um altar, para quem nunca tinha visto como se monta um altar, montamos um altar. Não sou wickiana, ou seja, o meu altar ele é feito na minha intuição, não necessariamente com os 4 elementos nos pontos cardeais. Também se sabe que do hemisfério norte para cima se monta de um jeito, do hemisfério norte para baixo se monta de outro. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento, mas eu monto de uma forma, eu monto com os elementos mais leves em cima e os mais densos embaixo. Eu sempre coloco fogo e ar em cima e terra e água embaixo, na direção do meu altar. Pode não ser assim que você monta e tá tudo bem. Segue a sua intuição que vai dar certo. E nós começamos montando um altar para ela, Perséfone. Vou falar rapidamente o mito de Perséfone porque eu sei que mesmo dentro do Coven, algumas pessoas não a conhecem. Então, Perséfone é filha de Deméter, a deusa da agricultura, e ela era uma linda e jovem donzela quando ela é raptada por Hades, o deus do submundo. Só que essa história tem camadas, adoro o tem camadas. Por quê? Em alguns mitos, Zeus, que é pai de Perséfone, ele combina com Hades para que ela seja sequestrada. Então ele pede a Gaia que faça as flores do Narciso, que vai ser o que vai encantar Perséfone. E aí, na época, Perséfone não era Perséfone, ela era conhecida como Coré, ou seja, a donzela. Ela era uma menina, ela era uma jovem, e ela é raptada com a bênção do pai. E por que eu falo que tem muitas camadas? Porque para mim bruxaria é feminismo. E quando a gente para pensar nessas camadas, a gente está falando que um pai machista e autoritário resolveu entender o que era melhor para a filha dele e permitiu que ela se casasse com o tio. E aí, muitas pessoas veem Perséfone como uma pessoa cativa, uma pessoa que ficou ali, não sei se cativa é a palavra, mas ficou em cativeiro, né? Uma pessoa submissa. Eu não. Eu entendo que ela se torna a rainha do submundo. Ela se faz a rainha dos mistérios, a senhora dos mistérios da vida e da morte.
Então, são formas diferentes de ver. Alguns mitos também falam que ela comeu 6 sementes de romã, por isso romã é um fruto tão ligado a essa deusa. Ela come 6 sementes de romã, o que vai fazer com que ela fique no submundo por 6 meses. Então, Deméter, depois de secar, realmente ela seca a terra, deixa todo mundo passando muita fome. Zeus conversa com ela, faz um acordo com Hades e Perséfone passa 6 meses na terra, que é primavera e verão, e 6 meses no submundo, o outono e o inverno. A gente vai conversar muito de Perséfone porque neste próximo 1 ano eu vou me dedicar a conhecer essa deusa. Eu sou devota das deusas de matriz africana. Eu sou devota de Oxum, eu sou devota de Ansan, eu sou devota de Iemanjá. E depois nós vamos conversar sobre elas, mas eu nunca tinha me interessado tanto, nunca uma deusa greco-romana tinha tocado o meu coraçãozinho e Perséfone realmente tocou. Por isso, hoje nós vamos dar só esse pequeno en passant. Nós vamos só conversar um pouquinho sobre Perséfone, mas depois, ao longo desse 1 ano, eu quero me dedicar a conhecer melhor a deusa. E o legal é isso. Deuses estão vivos na cultura, na mitologia, na nossa vida. Perséfone conversou comigo, montamos um altar para Perséfone. Eu não achei romã ontem aqui em Portugal, mas a minha amiga achou. Eu fiz um altar com tâmaras, porque eu entendo que Perséfone é obscura e doce. Então eu fiz um altar com tâmaras e coloquei romãs que eu achei congelada, um pecado, no meio, no centro. Ficou um altar muito bonito. Se você quiser, eu vou colocar uma foto aqui em algum lugar, para vocês verem mais uma foto melhor, mais ampliada, vai ter lá no meu perfil do Instagram, @bruxazen. E aí começamos a falar de magia, de proteção. Eu tinha planejado um encontro, e vocês vão entender ao longo do tempo que nem tudo que a gente planeja é o que é. Eu tinha planejado um encontro para falar de saquinho mágico, ou um amuleto de proteção. Mas uma das minhas bruxinhas estava com um problema sério. E eu falei para ela, venha ao encontro que nós vamos fazer uma garrafa das bruxas. Garrafa das bruxas não é uma magia muito bonita. Ela é uma magia de proteção, mas ela é uma magia mais forte. Só que eu pensei, mulher é curiosa. Se eu falar para 10, 12, vamos fazer um saquinho, e para uma só, vamos fazer uma garrafa, vai despertar muita curiosidade. Então eu mudei um pouquinho e nós fizemos uma linda garrafinha de proteção. E o que é essa garrafinha de proteção? A minha tem sal das bruxas embaixo, sal normal, ervas. Eu, particularmente, uso sempre número ímpar, é de crença. E eu tenho aqui, dentre as ervas, eu tenho arruda, tenho pimenta, tenho alho, cebola e eu tenho um pedacinho de mim. Pode ser cabelo, pode ser unha, pode ser outras coisas. Quando a gente fala em cabelo, eu ainda brinquei, eu sou dramática, então eu pego uma mecha, corto, porque eu gosto do drama. Mas você pode simplesmente estar escovando o seu cabelo, pegar um pouquinho do seu cabelo. Tenha certeza de que só tem o seu cabelo, porque para fazer, você pode fazer uma garrafa de bruxa para mais pessoas, né, para sua família, mas você precisa da autorização de todos eles. Então, tenha certeza de que quando você fizer isso com escova, você tem só o seu cabelo, e aí você põe um pouquinho do seu cabelo aqui. Como que funciona um amuleto? O amuleto vai afastar energias negativas. Se ele for um singelo saquinho, as ervas que estão aqui, junto com a sua intenção, vão fazer com que as energias venham e sejam repelidas. Quando a gente tem uma garrafinha com um item seu aqui dentro, e claro que você pode colocar aqui também, não tem problema nenhum. Quando a gente tem um item aqui dentro, o interessante é que ele funciona como um ímã. Então, a energia, em vez de vir para mim, ela vem para cá, porque eu intencionei isso.
A minha intenção é que toda energia negativa, em vez de vir para mim, venha para cá. E como eu sei que eu tenho que desfazer isso? Porque isso vai mudar, isso vai murchar e por isso aqui dentro eu coloco só coisas secas. Eu lacramos inclusive com uma vela falsa, porque ela era negra por fora, mas por dentro não. Então nós lacramos e nós lacramos para que nada entre e nada saia. Eu coloquei 2 amuletos de proteção, coloquei o pentagrama com um círculo em volta, e coloquei uma vassourinha, dá pra ver? Uma linda vassourinha. Único exclusivamente porque quanto mais itens eu tiver, melhor. Este aqui é um lindo amuleto que eu posso colocar numa estante e que toda vez que eu olhar para ele, eu vou reforçar a magia que já tem dentro dele, porque eu vou estar reforçando essa intenção. Aqui eu coloco sal. Aqui dentro não. Por quê? Você pode ter um saquinho de tecido e aí você pode pôr sal. Mas esse daqui, eu chamo isso de voar, não sei se é o nome correto, é aquele tecido fininho, transparente. Ele deixa passar o aroma das ervas, então ele é muito gostoso. Mas se você colocar sal, ele vai vazar e não é interessante. Então, aqui eu só coloco ervas. E eu posso colocar um amuleto desenhado. Eu poderia ter colocado aqui dentro uma serpente, por exemplo. Poderia ter colocado uma runa nórdica, se eu conheço de runas nórdicas, senão não põe. Não adianta você colocar um desenho que não te represente nada. Eu tive uma das minhas bruxinhas que colocou um lobo, porque representa muita coisa para ela, inclusive proteção. Perfeito. É algo que esteja conectado com você, certo? Então, eu posso colocar um desenho ou um pingente aqui, da mesma forma que eu fiz aqui. E aí nós fizemos a garrafa das bruxas. Não vou trazer ela aqui porque ela ficou com a bruxa que precisava. Ela é um feitiço um pouco maior, um feitiço um pouco mais denso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, não hoje. Nela a gente não coloca só coisas secas porque a gente coloca líquidos também. Eu, particularmente, coloco saliva. Tem gente que não coloca, tem gente que coloca outros líquidos, sangue, urina ou só cabelo, essas coisas, mas nem toda magia é bonita. Nem tudo da vida é bonito. Quando a gente morre, a gente se decompõe e isso não é bonito. Mas faz parte do processo natural. E aí voltamos a Perséfone, que tem esse domínio sobre a vida e a morte. Então, quando a gente vai fazer uma magia de proteção, é interessante uma magia como a que a gente fez da Garrafa das Bruxas, é interessante que você tenha uma deusa mais obscura ao seu lado. Porque na natureza existe a parte bela e a parte obscura, que também tem a sua beleza. E a maioria das bruxas conhece Hecate. Não conheço Hecate também assim. Nós temos um hecatino ou ecaniano no nosso coven. E depois ele vai falar mais de Hecate pra gente. Mas Hecate é muito mais conhecida do que Perséfone, por exemplo. E são ambas deusas ligadas a esse submundo. É claro que em um vídeo gravado na minha sala eu não vou conseguir falar tudo o que aconteceu, porque tem toda a interação com as pessoas e aqui não tem. Então eu vou falar o que eu me lembro. Nós fizemos também a nossa vassourinha mágica. A vassoura, ela foi feita com um galho natural que nós encontramos no parque e palha. Eu estou falando de palha porque vassoura pode ser feita de várias outras coisas. Você pode fazer vassoura com ervas e elas ficam muito legais. E qual é a função da vassoura para uma bruxa? É varrer energias ruins. Então, você faz a vassoura, consagra a vassoura. Você pode consagrar para a natureza, você pode consagrar para os elementais, você pode consagrar para uma deusa ou um deus. E depois você vai usar essa vassoura para ela varrer energeticamente os seus espaços. Veja, esta vassoura, ela
pode ter a função de varrer fisicamente, mas ela é para varrer energeticamente. Então, quando ela é feita de ervas, ela é muito mais ligada a isso. E aí, por fim, todas ganharam a sua bruxinha, porque eu quero que todas tenham o resgate de se sentir bem, se sentir empoderada sendo bruxa. Então, quem foi no sábado saiu assim. No sábado, esse foi o nosso kit. E aí? Deixa eu só falar que eu tô vendo ele e eu vou esquecer. Eu coloquei um óleo que eu dediquei a ela. Esse aqui é um óleo de argan, que é um fruto. Eu dediquei, uma semente, não é um fruto. Eu dediquei a ela. E aí, toda vez que eu quiser trazer a energia de Perséfone, eu posso simplesmente pegar esse óleo e bisuntar uma vela. É um tipo de magia que depois a gente vai falar mais, mas quando vocês fizerem um altar e vocês estiverem dedicando ele a uma deusa, porque você pode fazer altar para outras coisas, e você colocar um óleo e consagrar esse óleo para uma deusa, este óleo depois te serve para se conectar com a energia da deusa. Traz mais potência para as tuas magias. Eu sei que eu tô esquecendo muita coisa e talvez depois eu tenha que fazer um adendo para esse vídeo, mas eu já vou passar para domingo. No domingo, nós aprendemos a fazer defumação. E defumação pode ser feita com muitas coisas. Eu posso defumar com incenso? Não. Por quê? Porque o incenso, ele tem muito mais coisas do que só a erva aqui dentro. Então, você precisaria de muito incenso para defumar. Muito incenso para defumar. Mas o que você pode fazer? Você pode usar o incenso para se conectar com o elemento ar. Você pode usar o incenso para perfumar. O incenso ele tem muitas utilidades. A defumação, na minha concepção, no meu ponto de vista, não deve ser feita com incenso. Pode ser feita com ervas, pode ser feita com resina, pode ser feita com sálvia ou palo santo. Eu trouxe os dois para ficar mais fácil de mostrar no vídeo, certo? Tem só o palo santo e só a sálvia. Essa daqui é super difícil de pegar fogo. Então, eu sempre recomendo que vocês tenham um maçarico, um isqueiro estilo maçarico. Porque se você tentar fazer isso no fósforo, ele é impossível. A outra forma de fazer isso é com esses carvõezinhos para narguilé e uma copaleira. Você coloca, acende, põe as ervas aqui dentro e elas vão defumar. Erva, resina, tudo aqui em cima. Cuidado com o vento, porque no meu caso é uma copaleira bem pequena, então voa. E aí o que é interessante? Quando a gente vai defumar, a gente sempre pode colocar um ponto ou uma música para nos auxiliar nesse momento. A defumação, a fumaça, ela se espalha de uma maneira grandiosa. Por isso a defumação ela tem esse poder. A gente traz essa energia e faz vibrar, faz elevar e o que se incomoda sai. A defumação, ela funciona numa forma vibracional. A energia vai se espalhar pela fumaça, mas é vibracional. E aí, se você coloca uma música, isso funciona ainda mais. Por quê? Geralmente você vai colocar uma música que você gosta, ou seja, que você vai cantar, e aí você tá ativando seu chakra laríngeo, você tá trazendo mais potência ao seu feitiço, porque a defumação é um feitiço, certo? E eu quero lembrar que a defumação, ela tá presente na maioria das religiões. Os católicos defumam, não como os macumbeiros. Eu chamo de macumbeiro todo mundo que faz macumba, porque eu também quero desconstruir a palavra macumba. Gente, macumba não é uma coisa ruim. Parem com isso, pelo amor de Deus, certo? Estou falando de candomblecistas, umbandistas, quimbandistas.
Eu chamo todo mundo de macumbeiro, mas de uma forma boa. Eu sou macumbeira com orgulho, certo? Então, quando eu falo macumba, não tem nada de pejorativo nisso, por favor. Então, católico defuma, macumbeiro defuma. Eu adorei quando eu cheguei numa igreja católica e eu vi o padre lá defumando. Ele pode não estar defumando, mas é uma defumação, é um tipo de defumação. Você tem várias tribos nativas que usam as ervas nas fogueiras para defumação. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né? Estou esquecendo de muitas coisas. Eu sei, eu sinto isso. E eu falei que eu estava esquecendo alguma coisa e esqueci mesmo. Por isso eu voltei para falar como a gente faz o sal das bruxas, que foi a outra coisa que nós fizemos. Lembra que você viu o sal das bruxas aqui embaixo, na minha garrafinha? Como ele é feito e por que eu ensinei no domingo. Quando a gente tem um processo de defumação, que a gente tem as coisas queimadas aqui, eu vou usar o que está aqui para fazer o meu sal das bruxas. E depois eu vou usar ele para boas magias de banimento. Então, eu pego restos de defumação, restos de sálvia queimada, porque quando a gente queima tochas grandes, ela vai ficando com um acúmulo aqui e de tempos em tempos você bate, tira aquele acúmulo. Você também pode pegar restos de incenso. Eu queimo o meu incenso numa pequena plataforma e coloco nessa linda concha. E aí eu pego todos os restos de incenso do que eu fiz de defumação, coloco em um pilão, eu chamo isso de pilão, o meu ainda está sujo de ontem. Então, o sal entra normal, misturo tudo e ele sai assim. Ele sai bem escuro. Isso, por si só, já é uma magia. Uma magia poderosíssima. E esse sal você vai usar para vários encantamentos, como eu te disse. Quero colocar que, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas. Quando você começa a fazer um feitiço, quando você coloca o sal aqui dentro e começa a maçarocar ele, não. Você começou a fazer esse feitiço quando você pensou na defumação, porque o feitiço está na intenção, e a sua intenção estava quando você começou a planejar que você precisava fazer uma defumação. Naquele momento você começou a realizar o seu feitiço. E ele vai estar sendo realizado, estar sendo mesmo, daquele momento até o momento que você colocar o seu sal no pote. E toda vez que você olhar para esse sal, você vai lembrar do seu feitiço e vai colocar mais potência nele. E quando você usar esse sal, você vai ainda dar mais potência. Então, um bom feitiço, ele começa lá atrás. Ele não começa só quando você pega as coisas e começa a misturar tudo. Lembre-se disso, que é muito importante. Agora eu vou fazer a finalização do vídeo. Quando eu tenho o roteiro é muito mais fácil. Porque eu vou olhando o roteiro e eu sei exatamente o que eu tenho que falar. Mas aqui, não. Então eu vou lembrando. Nós estamos falando de proteção, nós estamos falando de limpeza. E eu ensinei a fazer uma magia com fogo, que é uma magia bem simples de purificação, que consiste basicamente em visualizar. Então, a gente trabalha muito a visualização dentro da magia, dentro do feitiço. O fogo é um excelente transmutador. E aí, para você transmutar a sua energia, o que você faz? Fecha os seus olhos, começa dos pés para a cabeça, traz essa energia, joga ela no fogo, deixa ela transmutar, deixa ela se transformar no fogo, e aí você pode se recarregar de energia. Então você traz e pela cabeça você vem passando essa energia do fogo para ficar ativa em você. Eu comentei isso no sábado, nós temos nos 4 elementos várias formas de fazer essa limpeza. Com o ar é a defumação, com a água são os banhos, né? Banho de sal grosso, depois banho de ervas. Com a terra nós temos os cristais. Então nós temos cristais escuros, obsidiana, hematita, outros cristais
que são excelentes para essa limpeza. Nós temos a ametista, que ela vai transmutar a energia. Nós temos a selenita, que ela vai limpar tudo, mas tudo mesmo. Então, eu não recomendo selenita no quarto, mas assim, para tirar energias, cargas muito negativas, nós temos os cristais, magia de fogo, os banhos com água, o incenso com ar. E todas essas magias são profundamente eficazes. Só que às vezes você pode tomar um banho de sal grosso, às vezes não. Às vezes você pode fazer uma defumação, às vezes não, certo? Toda bruxa tem um gato, gente. É sério. Se você ainda não tem um gato, ele vai te adotar. O meu me adotou. E para fechar o vídeo, volto a falar de Perséfone. Eu fiz um paralelo de Perséfone no sábado entre Perséfone e Yansan, porque Yansan, ela é borboleta. Um dos titãs de Yansan fala isso, que ela se transformou numa borboleta para fugir de Xangô e do seu exército. Exu ajuda Yansan a se transformar numa borboleta. Ou seja, nós temos aí duas mulheres fortes com maridos complexos, complicados. Yansan também é a única orixá que está, feminina no caso, que tem o domínio sobre a morte. Ela quis isso, ela foi atrás de entender como isso funciona. No sábado eu falei de Yansan, no domingo eu fiz esse mesmo paralelo com Isis, que é a deusa egípcia da transformação. E eu quero te convidar a pensar nas deusas como arquétipos femininos fortes e como eles são muito comuns em diferentes culturas. Então você vai ter as mesmas deusas, com poucas diferenças e muitas semelhanças. E nós vamos fazer esses paralelos, porque aí fica muito fácil de entender como eu me apaixono por Perséfone, quando eu vejo o quão semelhante ela é a Yansan, por exemplo. E aí eu vou fazer esse vídeo só sobre isso. Para fechar, eu vou falar que nós falamos das runas das bruxas, que eu transformei em runas elementais. Vai ter um vídeo, esse vai sair essa semana ainda, vai ter um vídeo aqui no canal, um curso rápido sobre runas elementais. Runas elementais são as runas das bruxas com 6 novas, porque eu sentia falta de algumas runas. Eu explico isso melhor. E por que a gente usa os oráculos? Porque nas leis herméticas nós temos que o que está dentro está fora. Então, tem vários princípios que nos ajudam a entender como os oráculos funcionam. Esse é o meu favorito. O que está dentro de você, quando você se concentra num oráculo, vai vir como um espelho para o que está fora. Você vai ver fora o que está dentro. E isso é o que Jung chamou de sincronicidade. E uma das bruxinhas falou que isso também é o campo morfológico ou mórfico que está presente na constelação familiar. É muita coisa, muito assunto, muitos comentários. E a gente vai estudar muito sobre tudo isso. Mas o resumo do nosso final de semana é esse. Então, o que é interessante você já estar atenta. Sempre que você vai começar um novo mês, a gente assopra a canela. Você também pode queimar canela. É bom sempre fazer defumação na sua casa, se defumar ou fazer magias de transmutação de energia. Se você gosta de cristais, com cristais. Se você prefere fogo, água, escolha o seu elemento. Nós estamos nos aproximando de mais um sabá. Dia 21 de junho, nós temos Lita, que é o solstício de verão. Vai ter comemoração, sim, lá no Parque da Cidade. Vai ser uma festa muito gostosa. Estão todos convidados a vir para Lita. Se você quiser saber mais informações, me manda um e-mail a bruxazen@gmail.com e eu vou te falar tudo sobre o Coven. Posso fazer parte do Coven online? Não, meus amores, infelizmente não. O Coven é uma prática presencial,
mas eu te convido para que você tenha uma vida mágica, para que você faça suas práticas de feitiçaria e para que você converse aqui comigo, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, que você venha conversar comigo, que a gente troque muitas experiências. Eu agradeço você que me assistiu até o final e te convido a fazer parte dessa comunidade, se inscrevendo para receber sempre os vídeos novos que vão sair. Namastê!